Aí foi o que eu disse. Não considerávamos nunca o aluno como um recipiente para estar recebendo as informações que a gente ia passar. A gente chegava lá e começava a dialogar com ele para poder haver a troca de informações. E no começo de cada aula, a gente procurava sempre colocar uma frase de... Eu falo de autoajuda, mas na verdade era para incentivar ele, para estar resgatando neles aquela autoestima, aquela vontade de sonhar. E através dessa frase também, a gente buscava eles participarem, falarem. A gente estava desenvolvendo neles o fato deles exporem suas ideias. A gente colocava a frase na lousa e começava a questionar. E aí, pessoal, o que vocês entendem por isso? O que a gente pode retirar dessa frase para a nossa vida? Vamos fazer uma ligação entre a metáfora da frase e a nossa vida. Então a gente buscava sempre isso. A princípio, eles não falavam, era complicado a gente receber alguma coisa deles. Só que com o passar do tempo, a gente ia falando, perguntando, insistindo, aí eles começaram a falar e no final eles já estavam, quando não tinha frase, eles ficavam meio assim, eles sempre colocavam uma coisa para eles estar pensando e refletindo sobre isso. E para começar o trabalho com o conteúdo científico, que a gente estava dando aula de matemática, a gente sempre começava perguntando para eles o que eles entendiam sobre tal assunto. Assim como na tarde, no começo, era muito difícil alguém falar alguma coisa. Só que depois, com o passar do tempo, já foram adquirindo certa liberdade para exporem suas ideias, aí eles começaram a falar mais frequentemente e mais rápido. A gente não precisava ficar 10 minutos. E aí, pessoal, vamos ver o que a gente entende por isso. A gente já chegava, falava, eles começavam a falar já. Aí a gente partia do que os alunos, do que eles falavam, aí a gente partia, aí a gente ia para o conteúdo científico. Eu vou dar um exemplo rapidinho do que aconteceu numa certa aula. Cheguei lá para dar uma aula sobre ângulo. Aí, pessoal, alguém sabe o que é ângulo? Alguém já ouviu falar sobre isso? E ninguém queria falar. Aí eu fiquei lá perguntando, e aí, onde que a gente pode encontrar isso? Aí o garotinho que estava sentado assim, veio no fundo e falou assim, professor, sempre que eu estou assistindo futebol, e tem um gol, tem um cantinho assim, o narrador fala, foi um gol de ângulo. Falei, então. Aí a partir desse exemplo dele, que na loja eu desenhei a trave, aí ele me falou onde que era o gol de ângulo, que realmente era no cantinho entre as duas traves. Aí a partir disso eu comecei a conceituar o que era ângulo. Aí eles conseguiram fazer um paralelo entre o conceito de ângulo e onde a gente pode estar encontrando isso. Aí no decorrer da aula eu comecei a perguntar para eles onde que a gente poderia encontrar mais exemplos de ângulos. Aí eles começaram como eles já tinham visto atrás, eles começaram a dar mais exemplos. Só que aí eles sempre buscavam o fato do ângulo ser reto. Só que, no entanto, não existe só ângulo reto. Então aí eu tive que trabalhar essa parte também. Pessoal, e se a gente pegar e cortar aqui no meio, a mesa, como que vai ficar? Não vai ter um ângulo ainda? Então a gente começou a trabalhar nesse sentido para eles não acharem simplesmente que ângulo era só ângulo reto. E eles tinham que ter mais. Aí também nesse processo, a gente, como era a primeira sala de aula que a gente ficava, então a gente se deparava com alguns problemas. E às vezes, assim, por inexperiência, a gente ficava meio, e agora, o que a gente faz? Então a gente pegava esses problemas, como tem a reunião do grupo EJA, que acontece uma vez por semana, a gente pegava esses problemas, trazia essa reunião, aí todo o restante do grupo começava a pensar sobre os problemas, os professores buscavam referenciais que poderiam auxiliar a gente a resolver esses problemas. Aí a partir disso a gente começava a refletir, pensar, não, é verdade, a gente pode fazer isso, ou não, isso é errado. Acho que o melhor não é fazer isso, o melhor é fazer isso. Então a partir disso a gente levava soluções para a sala de aula. E é feito também leituras individuais de texto pelos membros do grupo, onde cada um faz a leitura que esteja de acordo com as suas necessidades em sala de aula, para depois estar levando para o grupo e abrindo para uma discussão marcante. Resultados. Eu sei que é bem complicado falar em resultados, principalmente em números na educação, então por isso que os resultados eles não são basicamente através de pesquisas com números, tanto por cento foi isso, tanto por cento. Mas como a gente estava na sala de aula, a gente deu para perceber a mudança do começo do trabalho ao final do trabalho. Porque no começo, até no primeiro dia que a gente foi fazer a gente falou assim, pessoal, e aí? Vocês vão fazer, vão terminar aqui o ensino fundamental e depois vão fazer o quê? Eles não tinham, eu quero meu diploma. Aí eu falei, vou tirar a carta depois que eu consegui o diploma da oitava série. Só que eles não tinham
final a gente já percebeu que tinha várias pessoas que queriam entrar numa faculdade. Tinha uma mulher lá que queria até fazer enfermagem, porque a mãe dela era doente, ela queria cuidar da mãe dela. Então eles abriram seus horizontes, começaram a perceber novas oportunidades a partir da educação. Aí eles começaram